Oi, gente, tudo bem? Lízia Batista falando. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma situação que a gente vivenciou recentemente, né? E eu queria compartilhar com você que de repente em algum momento da sua vida você pode ter passado ou está passando por isso. Os meus filhos, né? Eles estão fazendo aulas presenciais, mas estão em forma de rodízio, né? Por conta de toda a situação que a gente está vivenciando. Então tem dias que vai, tem dias que não vai, enfim. Tá uma, tá uma coisa de louco, né? E numa dessas idas para a escola, ele vivenciou uma situação que foi a seguinte: ali o adulto da sua referência, né, o professor, disse para um deles que se eles, né, não parassem de brigar com um amiguinho, que eles não iam fazer determinada aula, que é uma aula que as crianças amam, que as crianças adoram. E eu queria falar em especial dessa situação. O que também, gente, não está muito diferente mesmo das crianças online, tá? E eu vou explicar o porquê disso. Quando esse adulto, né, diz para essa criança, parem com esse comportamento, porque senão vocês não vão fazer tal coisa, o que tem aí por trás desse comportamento, né? A gente tem ameaça, mentira e punição, tá? Por que a gente tem esses três pontos de vista? Ameaça, mentira e punição. Porque não é um fato real. Não vai acontecer o que o adulto disse que iria acontecer, né? As crianças estavam com um comportamento inadequado, mas elas não iam deixar de ir para aquela aula. Então isso é uma mentira. As crianças estavam com um determinado comportamento e o adulto fez chantagem emocional. O adulto levou para a criança uma situação de frustração desnecessária. E aí, gente, aqui eu quero deixar um ponto muito claro, sabe? Que às vezes o adulto, né, diz assim, Lise, mas então eu não posso fazer nenhuma frustração no meu filho, porque a vida é cheia de frustração. Gente, uma coisa é a frustração natural que já temos na vida. Outra coisa é a frustração que é colocada propositalmente pelo adulto. São coisas muito diferentes. São coisas diferentes. Natural da vida, como frustração, é a perda de um trabalho, a perda de um ente querido, a perda, às vezes, de um objeto que você gosta. Isso é natural, isso pode acontecer com qualquer um. Agora, é diferente do adulto dizer assim, vou guardar só para te ensinar que você não pode fazer isso ou fazer aquilo. E aí, quando eu parto deste princípio de educar, quando eu parto desse princípio de fazer dessa forma, eu causo na criança emoções desnecessárias, como medo, angústia, ansiedade. Aí lá na frente eu vou procurar, né, o psicólogo, eu vou procurar o psicólogo com a seguinte fala, o meu filho é ansioso demais, o meu filho está sempre frustrado, o meu filho chora demais, e muitas vezes a gente mesmo causa essas emoções desnecessárias na criança. E aí, conforme essa situação aconteceu, ele chegou em casa muito chateado, né? E aí ele começou a demonstrar o comportamento de não quero mais ir para a escola, o que é natural das crianças, né? Porque como elas não sabem lidar com os desafios, elas querem se afastar. Qualquer semelhança na vida adulta, né? Quando eu tenho um problema e querer me afastar, é mera coincidência, tá, gente? E aí ele começou a querer não ir mais para a escola, não querer mais estar na escola, porque estava sendo um comportamento assíduo, né? E aí, conversando, eu falei, não é isso que eu acredito, não é nesse tipo de educação que eu acredito. Lógico, gente, que eu não vou mudar a cabeça de ninguém, né? Aliás, quem me acompanha aqui, acompanha porque está buscando uma educação respeitosa, porque está buscando uma educação consciente, porque está buscando uma outra forma de educar, né? Infelizmente, esse tipo de educação respeitosa, ela ainda não apareceu para todas as pessoas, e tudo bem, porque cada um tem o seu momento na vida, cada um tem a sua história de vida, né? E aí, quando ele me trouxe o que aconteceu, o que eu fiz? Eu expliquei para ele a situação com outro fundo de cena, de um outro ponto de vista, né? Porque isso sim é trabalhar a inteligência emocional nas crianças. E aí eu expliquei para ele, eu falei, poxa vida, Henrique, né? O que vai acontecer é que o adulto muitas vezes fala as coisas que fala por não saber o que fazer, porque não saber como agir. Então, quando o professor, né, ou um outro adulto diz, não façam tal coisa porque vocês vão ficar sem tal coisa, eu ensino para ele que isso sim é chantagem, de que isso é mentira, de que isso não é verdade, que isso não vai acontecer, porque ele vai para a aula do mesmo jeito. É diferente do adulto de referência dizer,
Se vocês continuarem brincando dessa maneira, vocês vão se machucar. Porque isso é real, isso pode acontecer. Né? Se vocês continuarem brincando dessa forma, vocês estão atrapalhando os outros amiguinhos. Isso é real, isso está acontecendo. Entende, gente, a diferença? Isso não é tirar autoridade de professor ou de outro adulto. Não, isso é trazer para a criança uma forma de racionalizar o comportamento emocional que o outro tem, para que ela não tenha o mesmo comportamento emocional. Porque se essa criança não aprende o que são esses fatores da vida, né? Como que ela vai ter inteligência para lidar com os seus próprios problemas? Como que lá na adolescência ela vai saber diferenciar quem são os amigos bons e os amigos que não são bons? Como ela vai saber que as influências do mundo externo podem influenciar positivo ou negativamente o modo dela de agir perante o mundo? Né? É diferente de eu dizer, não, responde isso para o professor, responde aquilo. Não, são coisas muito diferentes, né? E aí quando ele me trouxe, que eu expliquei, né, e ele estava chorando, enfim, ele ficou muito abalado, né, porque como a gente não tem o hábito de fazer ameaças, de fazer castigos, de fazer punições, quando isso acontece, para ele é algo muito grande, né? Mas quando eu explico, ele também já consegue ter essa noção, né, do que está acontecendo. E aí eu disse para ele, quando as pessoas falam desta forma, é porque as pessoas não sabem o que colocar no lugar daquele comportamento que ela não quer. Ela não sabe o que fazer para deixar de fazer aquilo que ela quer que o outro faça. Entende, gente, a diferença dos comportamentos, né? E aí foi muito bacana, porque quando eu terminei de explicar para ele, né, que eu disse às vezes, aí eu trouxe para a situação dele, né? É a mesma coisa quando você sente raiva. Sabe quando você sente raiva, que você fica nervoso, que você quer ir para cima, que você quer bater? É a mesma coisa. Isso acontece porque você não conseguiu respirar, que é o que eu ensino para eles, você não conseguiu se afastar, você não conseguiu bater no sofá, como eu ensino, né? Você não conseguiu encontrar uma forma de, sem machucar as pessoas, de externalizar a sua raiva. Então, às vezes a gente tem comportamentos inadequados. É a mesma coisa o adulto quando te ameaça. Ele não sabe o que colocar no lugar, então ele usa recursos que ele sabe que o comportamento vai ser parado aqui e agora, mas que a longo prazo não vai fazer sentido algum, né? E aí quando eu terminei de explicar, gente, foi tão bacana, sabe? Quando eu terminei de explicar o que tinha acontecido, né? E aí eu apliquei umas outras técnicas nele, eu disse assim, meu amor, então agora que você já entendeu o que está acontecendo, agora que você já entendeu, né, que existem outras possibilidades, então quando, né, um adulto pedir para você parar com um comportamento, você pode buscar outras coisas para fazer. Você pode buscar um livro para ler, você pode fazer um desenho, você pode fazer bolinhas de sabão, você precisa encontrar outra coisa diferente daquilo que você está fazendo. E depois a gente conversa, né? Porque nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de informação, né, gente? E aí quando a gente terminou de conversar, ele disse assim, ai mãe, é tão ruim quando a gente não sabe o que fazer, né? Ele tem 6 anos. E eu disse, é ruim quando a gente não sabe o que a gente faz. Mas, como você é uma criança e está aprendendo, você ainda vai descobrir muitas coisas na sua vida, como é que pode se fazer outras coisas, né? Então, gente, o que eu queria compartilhar aqui com vocês é, não adianta, sabe, a gente querer interromper um comportamento na base da punição, no castigo, da ameaça, da frustração. Isso vai resolver aqui e agora. Mas eu não ensino para essa criança a lidar com as situações da vida. Eu não explico para essa criança como é que ela pode se portar perante os desafios que a vida vai trazer naturalmente. Eu só interrompo o comportamento aqui e agora. E depois, o que eu faço? Aí é onde a gente vê, né? Eu não faço porque eu não sei. É isso. Ao invés de interromper com o comportamento, ensine. Diga o que a criança pode fazer no lugar e não apenas o que ela não pode fazer. É isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Manda esse vídeo aí para outras famílias, de repente pode ajudar outros pais e outras mães, tá bom? Ó, um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau!